Você sabia que a nossa vida, ela é uma consequência de cada pequena escolha nossa, certo? E essa afirmação, essa verdade, ela te assusta ou ela te traz paz, alegria e esperança? Me conta aqui e me deixa saber. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia, família amada. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Espero que você esteja muito bem. E hoje, família, nós estamos aqui pra gente entender com clareza que o nosso bom Pai, ele não passa a mão nas nossas cabeças. O nosso bom Pai, ele nos corrige. O nosso bom Pai tem limites. O nosso bom Pai tem instrução. Ele endireita os nossos caminhos. Ele quer que a gente se torne tudo aquilo que a gente nasceu para ser, para que a gente possa viver tudo que Ele preparou para nós. A vontade do Senhor para as nossas vidas é boa, agradável e perfeita, mas a gente não pode se iludir, família. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Cada pequena escolhinha que a gente faz nas nossas vidas tem uma consequência, tem um impacto na nossa vida. A gente está falando aqui das coisas mais simples do nosso dia a dia. Por exemplo, se você comer um monte de besteira, se você não cuidar do seu corpo, se você não tomar banho, se você não se alimentar e não fizer exercício físico, você vai ter uma consequência. Se você ficar pegando o celular, ficar com prazeres baratos, dopamina barata, tendo, né, o prazer ali de ficar rolando o celular que é barato, vai te trazer o que? Ansiedade. Tudo tem consequência. Nossas escolhas têm consequência. Eu vou me acabar, vou beber, vou fumar, vou fazer tudo errado, vou trapacear, vou fazer o mal para as pessoas e não vou ter consequência? Sim, eu vou ter consequência. Deus é um justo juiz. Só que o Senhor, ele tem misericórdia. Ele tem um tempo pra gente de nos chamar para o arrependimento, de abrir os nossos olhos e de nos chamar para que a gente possa se arrepender dos nossos maus caminhos. Mas a gente não pode se iludir e achar que esse ano vai ser um ano de resultados, de sucesso, de coisas maravilhosas. A gente não tem plantado tudo isso. E não importa se a gente não tem plantado, o importante é que a gente decida hoje que a gente vai começar a plantar coerente com aquilo que a gente quer colher. Vamos entender isso com muita clareza. O Senhor, ele tem promessas maravilhosas, o Senhor, ele tem uma vida maravilhosa, mas ele tem o e se, ele tem o se, entendeu? Ele tem a condição, ele tem o mas, e isso precisa ser observado. Hoje a gente vai ler aqui Isaías 1:19, que fala assim, prestem atenção, se vocês estiverem dispostos a obedecer, então vocês vão comer os melhores frutos da terra. Se vocês estiverem dispostos a obedecer o Senhor, vocês vão comer os melhores frutos da terra. Mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. A gente honra o Senhor quando a gente fala a verdade. E não quando a gente prega um Jesus que é passivo, que é bonzinho. Não, ele é misericordioso, mas ele não é bonzinho. Ele é misericordioso, mas ele é justo. Ele nos chama para o arrependimento. Ele nos chama para negar a nós mesmos. Ele nos chama para que a gente possa segui-lo, tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele nos chama para andar em obediência. Ele diz que vai ser o nosso amigo. Vai ser o nosso amigo se a gente fizer aquilo que ele nos instrui, se a gente obedecer. Hoje o nosso Pai do Céu quer falar com a gente sobre obediência. A palavra que Deus me deu para esse ano é frutificação. Mas a gente tem que entender, família, que a frutificação é só um resultado. A frutificação é a conclusão de um processo. Vamos entender. Uma semente é colocada lá na terra. Aí essa semente ela é regada. Aí essa semente começa a crescer. Aí essa semente começa a crescer e a crescer e a crescer e a crescer e se desenvolver até o ponto de chegar a dar frutos compatível com aquela semente. Eu não posso plantar batata e esperar colher banana. Eu não posso plantar banana e esperar colher morango. Tem que ter coerência, tem que ter lógica. Essa é a real. O nosso Pai, ele tem misericórdia.
O nosso Pai, Ele é bom. O nosso Pai, Ele tem paciência. O nosso Pai, Ele perdoa. E o Espírito Santo, Ele vai convencer. O Espírito Santo é quem convence de todo pecado. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Há um tempo onde não é o tempo da graça, onde não é o tempo do arrependimento, do favor, da misericórdia. Há o tempo do juízo. Há um tempo onde não haverá mais tempo para o arrependimento, para crer em Jesus, para ser salvo, para viver com o Senhor para sempre e por toda a eternidade. A gente precisa ser claro, a gente precisa saber a verdade, a gente precisa ouvir a verdade. E o Senhor hoje, Ele quer que a gente entenda isso. Ele quer arrependimento. A partir desse texto, que depois você pode ler com calma, em Isaías 1, você vai entender. O Senhor, Ele quer que a gente tire todo o mal do nosso coração. O Senhor, Ele quer que a gente renuncie todos os caminhos maus, todos os maus caminhos, todos os pecados. O Senhor, Ele vê tudo. O Senhor, Ele sabe cada pensamentinho que a gente tem. O Senhor, Ele... Nada pode escapar do Senhor. Nada. Não tem como mentir, não tem como omitir, não tem como fingir, não tem como mascarar, não tem como. O Senhor sabe de tudo. E o que a gente precisa fazer? Aquilo que Adão e Eva não fizeram. Eles se esconderam do Senhor. A gente precisa se mostrar para o Senhor. Não que Ele não saiba, não que Ele não veja, mas a gente precisa falar: Senhor, eu tô vendo. Senhor, é isso, essa é a verdade. Senhor, eu vi aqui um pensamento mau, eu vi um pensamento de inveja, eu vi um pensamento de querer mal pro outro, eu vi um pensamento de... não sei o que é. O Senhor vai te dizer, o Senhor vai te revelar. E como o Senhor vai te revelar? Através da palavra dEle. É assim que é purificado, que a gente é purificado através da palavra dEle, porque Ele é santo. Ele é perfeito, Ele é puro, e quando a gente vai entrando em contato com Ele, Ele é a luz, onde Ele entra, onde a luz chega. As trevas, elas precisam ir saindo, elas vão sendo iluminadas, a verdade vai sendo vista. A gente vai sendo revelado, se revelando, a gente vai se vendo, se enxergando a partir desse relacionamento com o Senhor. Então existe um tempo de frutificação, de colher. Existe um tempo de ter resultados. Existe um tempo de ter resultados. Mas que resultado é esse? Vai ser a colheita dos melhores frutos dessa terra, assim como o Senhor fez nessa promessa em Isaías 1:19? Ou vai ser o fruto de não ter se convertido, de não ter se arrependido, de não ter deixado o mal, de não ter se purificado, de não ter obedecido? Qual vai ser o fruto que a gente vai colher? Essa semana, ou esses dias, não sei, o Senhor tem falado muito comigo, né, sobre frutos e frutificação, e Ele me deu essa palavra para esse ano. E eu tava andando na rua e do nada, do absolutamente nada, o cara olhou para mim e falou assim: tá vendo? Tudo que a gente planta, a gente colhe, do nada. Eu falei: amém, Senhor, amém. Ele falou: ó, plantei aqui, ó, jaca, tangerina, não sei o que. Eu: amém, amém. Plantou aquilo, plantou a semente, colheu. Tem aquele fruto daquela semente que foi plantada. O Senhor, Ele quer que a gente entenda quem nós nascemos para ser. Nós nascemos para ser semelhantes ao Senhor. Ele diz: seja santo porque eu sou santo. Seja perfeito porque eu sou perfeito. Perdoa os inimigos. Ora, ama os inimigos. Tô falando aqui pra você gostar de todo mundo, pra você frequentar a casa de todo mundo, pra você sentar na mesa com todo mundo. Não é isso. Às vezes o Senhor vai te levar a lugares para o propósito dEle. Às vezes o Senhor vai te chamar para estar com os pecadores para o propósito dEle, para que você possa ser luz, sal, para que você possa falar sobre arrependimento, sobre a verdade, para que você possa falar a verdade. Mas, sabe, a gente precisa entender que a gente precisa das instruções do Senhor. A gente precisa da luz do Senhor, porque sem o Senhor a gente não tem a luz. Sem o Senhor a gente não enxerga aonde a gente tropeça. Sem o Senhor a gente não pode ver os nossos maus caminhos, a gente não pode ver. A gente não pode ver, a gente é enganado. A gente é como um inexperiente que vai pro
matadouro, que vai para armadilha, vai para morte. Então a gente precisa se relacionar com o Senhor se a gente quiser dar o fruto que Ele tem para nós, colher o fruto que Ele tem para nós, o melhor dessa terra, os melhores frutos dessa terra, eles vão ser colhidos se a gente obedecer, ouvir e obedecer. Ouvir o Senhor e obedecer, ouvir o Senhor e praticar. A gente não pode enganar nós mesmos. Os nossos olhos precisam ser bons para que a gente tenha luz no nosso corpo. As nossas palavras, os nossos olhos, o nosso coração, não importa. Não importa quem você é, o título que você tem, não importa onde você foi colocado, não importa. Se você não purificar o seu coração, você está em desobediência. Muitos dirão, Senhor, Senhor. Muitos dirão, Senhor, Senhor. Mas nem todos vão acessar, entrar no reino dos céus. Só vai entrar quem faz a vontade de Deus, do nosso Pai do céu. Só vai entrar no reino, só vai acessar o reino, só vai manifestar o reino quem se purifica, quem decide, não, eu não vou aceitar esse mal no meu coração. Eu não vou aceitar essa perversidade. Não, eu não vou aceitar esse afastamento do Senhor. Não, eu não vou aceitar esse mal dizer, esse olhar mal, essas palavras más, esse mal querer. Eu não vou aceitar essa inveja. Eu não vou aceitar nada de ruim dentro de mim. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Amém? O Senhor detesta o orgulho. O Senhor detesta aquele que não é ensinável. O Senhor detesta aquele que faz o mal. O Senhor detesta a perversidade, a iniquidade, a dureza, a frieza de coração. O Senhor detesta. O Senhor não gosta dos mornos. O Senhor vomita os mornos. O Senhor gosta de relacionamento. O Senhor gosta de coração quebrantado, contrito. O Senhor gosta que a gente se submeta a Ele, que a gente se curve, que a gente dobre os nossos joelhos. E não só os nossos joelhos, mas que a gente se dobre perante as instruções dEle, que a gente se dobre a Ele, que a gente obedeça. Que a gente se perceba, que a gente perceba o quão carente a gente é e necessitado a gente é da graça, do favor, do perdão. É só Ele que pode nos livrar, que pode nos libertar de todo o mal, de todos os nossos maus caminhos, de todos os nossos pecados. Mas a gente precisa confessar, a gente precisa pedir perdão e receber o perdão dEle. A gente precisa perdoar as pessoas para receber o perdão dEle. Amém? Outra coisa que o Senhor quer que a gente entenda, nós nascemos para ser semelhantes a Jesus. Nós nascemos para viver e desfrutar do melhor dessa terra, dos melhores frutos dessa terra. Por quê? Porque a gente é semelhante a Jesus. Jesus é aquele que cuida dos interesses do Pai. Jesus é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas. E é isso que o nosso Pai espera de nós. Os órfãos e as viúvas, não está falando aqui só daqueles que não têm pais, mães biológicos que o marido morreu, mas também daqueles que não conhecem o Senhor, que não têm o Senhor como pai, que não têm o Senhor como marido, ou que não tem um marido posicionado dentro de casa. Amém? Que não tem alguém que cuida, alguém que é um bom pastor, alguém que vê, alguém ou melhor, que não sabe que é visto, que não sabe que tem esse direito, que não sabe que tem esse acesso. Entende? Nós estamos aqui para ser ponte, para apontar para Jesus. Amém, família? Todos nós temos esse comissionamento. Todos nós que recebemos Jesus, que conhecemos Jesus, precisamos apresentar Jesus, precisamos apontar para Jesus. Isso faz parte da instrução do Senhor que nós devemos obedecer. Amém? Que isso fique muito claro, muito claro. E quando a gente obedece o Senhor, a gente vai experimentar o melhor dessa terra. Então, o que a gente vai fazer esse ano? A gente vai ouvir o Senhor. A gente vai meditar, a gente vai refletir na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque é a palavra do Senhor que nos purifica. É a palavra de Deus que nos purifica, que nos limpa de todo mal, de todo pecado, de todo mau caminho, de nós mesmos, que nos liberta. Que é Ele, é a palavra dEle, que nos liberta de todo mal, de toda perversidade, de toda iniquidade, de tudo aquilo que nós não nascemos para si. Amém, família? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e também deixa seu like aqui. Entenda que quando você deixa seu like, quando você compartilha, você faz essa mensagem chegar a mais vidas, mais almas. Então, seja um instrumento de Deus nessa terra. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e que você
hoje decida entregar a sua vida, o seu coração, todos os seus caminhos ao Senhor. Que Ele não seja só o seu Salvador, mas também o seu Senhor em todos os seus caminhos, em cada um dos seus pensamentos, em cada uma das suas palavras, em cada uma das suas escolhas, em cada olhar que você tem para você mesmo e para o próximo, para Ele e para o próximo. Amém? Essas palavras, elas são duras, mas elas são ditas com amor, em amor e por amor às nossas vidas. Amém? A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, tchau.